Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa formação Família e Vida Andam Juntos. Eu sou Marlon Derosa Eu sou a Ana. e nós aqui pelo Instituto Pius, como muitos já sabem, né, buscamos sempre trabalhar nessas temáticas, faz parte da nossa missão, né, fortalecimento da família e defesa da vida. E esse esforço dessa formação, assim também como a pós-graduação que lançamos recente em Bioética e Família, são esses esforços que nós temos buscado para integrar, criar cada vez melhor essa ponte entre família e vida, porque faz parte de um único tema, né? Então hoje nós vamos falar sobre a forma de integrar isso, né? Alguns insights, algumas reflexões sobre como integrar cada vez mais o tema de família e vida, como trazer a temática da dignidade humana de uma forma prática, né, no cotidiano da família, e uma série de reflexões nessa linha, tá? Como uma aula, ou como um bate-papo também, trazendo essas reflexões. Porque hoje nós vivemos uma crise da família. Isso não é novidade de ninguém, mas nos impressiona sempre, né, como essa crise ela é profunda, né, e nos assusta. A gente vê tantos problemas na família hoje em dia que precisam de um olhar muito caridoso, de os melhores esforços e das pessoas todas trabalhando para isso, para as nossas famílias e para as famílias daquelas pessoas que a gente pode ajudar, seja no apostolado, seja, né, com amizades, os mais variados contextos. E essa questão da crise das famílias, que nós sabemos que é algo grave, a questão da cultura da vida como um todo também é algo muito grave hoje, porque a gente já vive um momento em que existe já uma certa relativização, né, por parte de alguns grupos e alguns setores da sociedade, uma relativização mesmo do valor da vida humana. E aí a gente volta para o tema, né, família e vida andam juntas. Por quê? Por mais que nós tenhamos excelentes iniciativas em favor da vida e também em favor da família, a família, de fato, ela é a primeira educadora, né? O Papa João Paulo II escreveu que a família é o santuário da vida. Então, a família, cabe a ela ser este lugar que cuida de algo muito precioso, que é o quê? A vida, né? A vida humana. Então, toda a cultura da vida, ela precisa começar na família. Então, a família tem essa missão de fortalecer a cultura da vida na sociedade. Primeiro, na sua vivência pessoal, de vida familiar, e segundo, depois dando esse testemunho na sociedade, por meio da educação mesmo, né? Da educação dos seus filhos e do seu testemunho de vida familiar. Então, por isso, assim, essa importância de nós buscarmos sempre juntar esses dois temas, essas duas pautas. Então, esse é o objetivo dessa aula de hoje, e esse é o objetivo também de nós termos tido a iniciativa de criar um curso de pós-graduação nessa temática da bioética e família, para que as pessoas se sintam cada vez mais fortalecidas e preparadas para formar as famílias e fortalecer a cultura da vida na sociedade, né? Por meio das famílias. Então, Esse curso que nós criamos de Bioética e Família, ele veio depois da criação do curso de Bioética Aplicada e o curso de Bioética e Biodireito, né, do qual já temos aí várias turmas e muitos alunos. O Bioética e Família, a gente sentiu essa necessidade, né, de uma maior integração. É claro que, e os nossos alunos sabem, né, bioética aplicada ou bioética e biodireito já é um tema de família, né? Porque bioética é um tema de família. Isso é algo também que é pouco dito até no meio da bioética, e aí vem uma colaboração que a gente quer trazer, né? Porque não tem como, né? O que é o aborto? Né? O Papa João Paulo II falou, no Evangelho Vitae, né? Primeiro atentado contra a vida ali dentro da família, é um fratricídio. E ele faz justamente nesse documento da Evangelho Vitae, essa analogia que em cada aborto acontece essa relação, né, de atentado contra a vida na família. E nós vamos falar aqui de outros problemas que acontecem e se trata na bioética, todos eles, ou majoritariamente, né, 90% deles, fica muito claro o papel da família, que faltou quando acontece a violação, né, que ficou carente, que havia lacunas. Então, a gente está cada vez mais convencido, né, de que bioeticistas, pessoas que trabalham com bioética, com o movimento pró-vida, precisam se considerar, talvez, né, até para si mesmos, como agentes de formação de família, né? E o contrário também, pessoas que fazem, né, nós fazemos formação para casais, para famílias,
nós temos que lembrar que esse é um trabalho de fortalecimento e criação de uma cultura da vida, porque não são dois temas distintos, é um tema único, né? Aí no curso a gente vai ter disciplinas de parte técnica da bioética, vamos dizer assim, né? Claro, acessível a todas as pessoas, para entender os dilemas do aborto, os dilemas morais, da fertilização in vitro, da eutanásia, e também as disciplinas, os temas de formação familiar, para que a gente consiga cada vez mais capacitar pessoas para fazer abordagens integradas. E isso acho que vai ser uma grande contribuição, né, para o apostolado de cada um e também para a vivência familiar. Mas aqui nessa aula a gente já vai fazer o possível para deixar bem claro, né? O porquê dessa união inseparável entre família e vida, né? A gente vai começar falando, enfim, contextualizando um pouco os problemas atuais, que a gente sabe que existem, estão aí nas famílias, a questão dos divórcios, da ausência paterna, muitas crianças que vivem só com a mãe, né? Às vezes só com o pai, mas muito mais comum de viverem só com a mãe, então vivem sem aquela base sólida da união conjugal, que é a base da família, deveria ser, né, a base da família. Essa é a base de uma boa educação, de um bom desenvolvimento afetivo e psicológico de qualquer criança, né? Então nós temos hoje esse problema da ausência paterna, do divórcio, da separação do casal, então as crianças convivendo ali com os seus pais separados, isso traz lacunas para as crianças. Enfim, problemas até de violência doméstica, a questão da contracepção e do aborto, que são ferramentas que hoje atentam gravemente contra a vida humana e muitas vezes pode parecer estranho, talvez num primeiro momento seja difícil entender o porquê, mas a contracepção e o aborto ela atenta contra a própria família, porque ela vai interferir em pilares do matrimônio, da união conjugal. Então, a gente vai falar um pouco mais também sobre isso, mas de fato inclusive o próprio Papa João Paulo II também, ele traz muito claro isso no Evangelium Vitae. Quando ele fala das ameaças, as atuais ameaças contra a vida humana, ele cita também a contracepção, o aborto, técnicas de reprodução artificial, e claro, ele vai explicando por quê, né? E, enfim, toda a questão das ideologias, as ideias modernas que estão aí permeando a sociedade e a mentalidade das pessoas. Essas ideias vão afetar a forma como a gente pensa, claro, né? Vão influenciar as pessoas, vão influenciando culturalmente a sociedade. E isso afeta também as famílias, afeta a maneira como as pessoas veem a família e como vivenciam mesmo a sua própria família. Então a gente precisa ter muito claro em que a gente vai acreditar, porque existem muitas ideias, existem muitas ideologias, existem muitas opiniões, mas e aí? Qual é o certo, né? Para que lado a gente vai? Aonde é que eu vou acreditar? A gente precisa ter um norte, a gente precisa ter um caminho, a gente precisa saber aonde é que a gente vai seguir, em que eu vou acreditar, qual ideia me parece a mais sólida, para que eu possa, então, aderir e seguir, né? Nós acreditamos que o único caminho para seguir é aquele que o próprio Cristo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, é por aí que a gente tem que seguir, né? Em Cristo, que deixou uma igreja com os seus ensinamentos. Então, se a gente segue os ensinamentos da igreja, a gente não precisa se preocupar muito com as outras ideias que surgem por aí, né? A gente precisa ter firme essa convicção, aonde é que eu vou ficar, né? A perda dessa compreensão, né, de se viver uma centralidade na Cristo, focado na busca pela santidade, né, e viver aquilo que é o plano de Deus para o matrimônio e a família, foi uma parte fundamental, né, a principal parte dessa perda toda, né, da compreensão de família, da compreensão da sexualidade, da perda do sentido da vida individualmente, né, que gera tantos dilemas na sociedade, e a perda dessa capacidade de fazer da família esse santuário da vida, né? A Ana colocou aqui como que a contracepção, de fato, ela é um elemento, foi a base, foi a rachadura na base, né? Quando quando nós introduzimos a contracepção no mundo, na sociedade, isso tirou dos casais a noção do que é o matrimônio de fato,
né? As pessoas, e tem um caráter deseducativo muito forte. E aí todas as outras consequências vêm de arrasto. Claro que já existia traições, já existia ausência paterna, já existia Sim. alcoolismo, divórcios, violências, abortos, mas com o advento da contracepção, podemos dizer assim, que foi colocar gasolina na fogueira, né? Foi um combustível jamais visto para esse monte, essa grande variedade de problemas que a sociedade já enfrentava e se criou uma dinâmica de anticatequese, deseducação mesmo, porque aí as novas gerações e a própria geração que absorveu a contracepção como normal, ela já não tinha capacidade de compreender mais para que servia a sexualidade humana, portanto também não compreendia mais o que era o matrimônio na sua totalidade, né, porque retirou o elemento procriativo, e aí só vem ladeira abaixo, né, as ideologias, tanto é que nós temos os fatos históricos comprovando, né, por exemplo, pegando a história dos Estados Unidos, que é um dos grandes, assim, um país que molda culturas, né? Moldou culturas. Então, dá para fazer uma linha histórica analisando o caso deles. Eles liberaram e banalizaram a contracepção e logo em seguida veio o aborto. Logo em seguida, o aumento vertiginoso de divórcios. Filhos sendo criados só com um dos pais, famílias solos, monoparentais. E isso aumentou a delinquência, tem estudos comprovando isso, né? E aí você entrou num ciclo interminável, né? Nós falamos na formação que está disponível no nosso YouTube, né, sobre a Humanivite, especial Humanivite desse ano. Nós falamos também muito sobre isso, né? Como que, inclusive, na Humanivite já foi feito o alerta, né? Que essa dinâmica da contracepção geraria um efeito deletério, uns efeitos colaterais nocivos de forma cíclica ao longo do tempo. E é isso que nós estamos vendo hoje. Até as ideologias mais novas, né? Depois do feminismo, ideologia da questão dos gêneros, tudo isso só existe, de certa forma, porque começou com a contracepção. Porque aí a sexualidade perdeu sua finalidade, pelo menos na cabeça das pessoas. Né? E aí que se transforma em cultura, que se torna ainda mais perigoso. E tudo aquilo que antigamente já existia, porém era visto como um problema, podemos dizer que existia em menor quantidade, né? Hoje é meio que normalizado. Então, essa questão da ausência paterna, da separação, né? Os divórcios, as crianças vivendo só com o pai ou só com a mãe, ou de repente até largadas, abandonadas em telas ou terceirizadas para, enfim, babás, creches, né? Não tem aquela presença cuidadosa dos pais. Isso tudo vai realmente afetando ali o desenvolvimento psicológico dessa pessoa, né? E isso afeta cria essa cultura antinatalista. Então, é comum a gente ouvir hoje que o casal tem 1 ou 2 filhos, já diz que vai fechar a fábrica. Ou os próprios filhos escutam deste casal frases do tipo, Deus me livre de ter mais filhos. Então, a gente pode até pensar que como que isso afeta as crianças que escutam essas frases? Pensando que a cultura antinatalista está normalizada na sociedade. E aí os nossos filhos crescem em meio a essa cultura antinatalista normalizada. Escutam os próprios pais falando, Deus me livre de ter mais filho. Que tipo de mensagem que isso passa para esse filho, para essa filha? Nossa, ter filhos deve ser muito ruim. Então eu devo ser um incômodo, né? Eu devo estar incomodando. Às vezes não é algo que vai ficar claro racionalmente para criança ou até, né, para o adolescente, mas vai impactar na vida adulta, nas suas decisões, né, na maneira como essa pessoa mesma vai ver na sua realidade essa possibilidade de ter filhos. Então, por exemplo, pensando nas meninas, como que isso afeta? Uma menina que escuta sua própria mãe dizendo isso, não quero mais filho, Deus me livre, para mim chega, não quero mais saber de filho, de criança. Imagina essa menina escutando isso da própria mãe ou de outras mulheres ao redor, mulheres próximas, né, da família. O que isso vai moldar nela? Porque isso vai causar uma educação nela, vai moldar a maneira como ela vê as coisas. Então ela vai crescer com a ideia de que ter filhos é algo ruim, que ela tem que evitar, que talvez ela vai ter mas depende quando. Então, e como isso é grave? Porque isso atenta contra a própria natureza feminina, né? Que é materna. Então, todas as meninas já deveriam aprender desde cedo
com uma linguagem adaptada para a idade, que a sua natureza é materna, que o seu corpo foi criado por Deus para gerar vida, que ter filhos é uma bênção. Então, olha só, a cultura da vida, ela começa primeiro com o testemunho dos pais para as crianças, né? A maneira como é que os pais lidam com a sua fecundidade matrimonial. Ah, não, chega, já fechei a fábrica. Então, essa menina já cresce com uma ferida na sua própria feminilidade. Nossa, ter filhos é um problema. Mas como assim? Ela foi feita para ter filhos. Então, ela está aprendendo errado com o testemunho da sua própria mãe. Ela está aprendendo errado. Então, isso vai moldar as decisões futuras e, com certeza, vai gerar problemas, transtornos, dificuldades, ansiedades. Porque, por um lado, ela vai desejar os filhos, mas, por outro lado, ela tem aquilo já gravado na mente dela. Não, mas calma aí, não vai dar agora, porque vai ser um problema para mim. Olha o quanto que isso gera de problema na vida de uma mulher adulta que passou, de repente, a infância presenciando episódios como esse. De que ouvindo mulheres, pais, seus pais, sua mãe, falando que Deus o livre ter mais filhos. Isso é muito grave. É um processo que educa, né, de uma forma contrária a formar família, né? É uma anticatequese matrimonial, é uma anticatequese familiar, né? Uma doutrinação antifamília, que se faz sem querer. Né, o pai, a mãe que acaba falando coisas assim, talvez ele não esteja conscientemente, né? Não, provavelmente claro. não está, mas está acabando dando esse resultado. E também essa questão que vem sobre também como que a criança se sente, né? Ela se sente como um fardo, talvez, né? A gente sabe que as crianças, né, na infância, na adolescência, elas precisam muito se sentir amadas. Todo mundo precisa da vida inteira, mas nessa fase é ainda mais importante, a fase de formação da personalidade. Então, imagina uma criança se sentir rejeitada, é uma forma de se sentir rejeitada, né? É uma espécie de rejeição. Uma espécie de rejeição. Cada criança, claro, pode absorver de um jeito, né? Alguns vão absorver de uma forma mais forte, outros menos, mas isso traz realmente Aí você imagina, ela cresce talvez com um sentimento de certa rejeição e com uma catequese antifamília. É óbvio que uma sociedade que viveu isso, a gente sabe que a gente vive isso até hoje, vai ter níveis gigantescos de aborto. Porque essas meninas, esses jovens, eles vão, uma hora, né, sem compreender nada da questão da sexualidade, da questão do matrimônio, pode acontecer uma gestação e vai ser indesejada. E o valor da vida não foi ensinado. Outra questão é assim, ó, pensando na menina, que escuta da própria mãe essas frases. Que tipo de visão que essa menina vai desenvolver a respeito dos relacionamentos, de um relacionamento entre homem e mulher, né? Pra que serve um relacionamento entre homem e mulher? Só pra ficar junto? Só pra se divertir? Por quê? Porque ele não tem uma finalidade clara, que é perpetuar aquele amor através da geração de filhos, que é isso que acontece no matrimônio. Mas se não tem isso, se você vai retirar esse aspecto da procriação, o relacionamento entre homem e mulher vai sendo moldado de uma forma que ele serve para quê? Só para estar junto. Ah, se não der certo é só separar. Isso vai trazendo, vai normalizando essa ideia, até mesmo, de objetificação. É claro que nenhuma menina, jovem, mulher quer ser usada e descartada, né? Por quê? Porque nós somos criados para o amor. Então, todos nós queremos, desejamos ser amados. Mas é como se essas ideias e tudo que a gente escuta fosse sendo normalizado a tal ponto que a pessoa acredite que, tá, tudo bem, eu quero ser amada, mas é normal a gente ficar junto por um tempo e depois separar e arranjar outro. Entende? Normaliza nela algo que ela não quer, na verdade. Então, isso vai moldar também a maneira como ela vai ver os relacionamentos, como é que ela vai, enfim, idealizar até para ela, né, e os objetivos dela, então, com relação a um relacionamento com o homem. Para que serve esse relacionamento? Na verdade, perde até a capacidade de saber o que é amor. Porque o amor não é só afeto, contato físico, né? O amor é uma decisão, uma entrega total, né, fecunda para toda a vida. Então, não tendo esses elementos, a pessoa pensa que o amor é ter um namorado, que esse namorado pode virar um namoro sério. Aí se diverte junto, se diverte, passeia. viaja,
tem relações, etc. E só isso. Então, isso é uma compreensão incorreta do amor. Do amor. Uhum. E isso também explica essa quantidade imensa, né, de pessoas que já estão no 8º casamento, né? 8º relacionamento sério, que morou junto, o 10º, porque ela não sabe o que é amor, então ela fica se colocando em relacionamento sem entender exatamente para que propósito, o propósito verdadeiro que tem a união entre homem e mulher. Exatamente. Então, como eu falei, a gente colocou no início, é realmente um contexto que se perdeu totalmente a capacidade de compreender o sentido do matrimônio. E a gente estava falando, né, desse aspecto com foco na menina. E no menino, né, que ouve que filhos é um fardo e vê os pais reclamando também, né, às vezes não falam explicitamente que está sendo um fardo, mas eles estão transparecendo que é um fardo. Que educação que está sendo dada para um menino que depois se tornará um homem? Né? Ele está aprendendo a não ter a responsabilidade, a não desejar a responsabilidade de ser marido, de ser pai e de cuidar e proteger. Então, também explica muito bem, né, como que o homem perdeu a compreensão do seu papel e por que nós temos hoje tantos homens, né, que têm um filho com cada mulher e vai e não para nunca e nunca assume nada e, né, realidades terríveis de né, o abandono paterno, essa ausência paterna nas famílias, ou às vezes até está presente, mas não assume na totalidade a sua responsabilidade, fica tendo meio que uma vida dupla, né? Tentando empurrar com a barriga as suas responsabilidades. Então, os meninos eles vão sendo meio que ensinados a viver também de uma forma que é antinatural, que não realiza a finalidade do que é ser homem. E aí pensam que ser homem é ter um relacionamento abusivo. Se divertir só, né, com a mulher ali, pelo tempo que ele quer, depois troca por outra. Na verdade, o menino, ele vai em casa, com o exemplo do pai e da mãe, mas principalmente do pai, que ele vai ter essa consciência muito clara de responsabilidade, de se responsabilizar pelos seus atos. E mais ainda, né, não só isso, mas de respeitar de fato as pessoas e principalmente as mulheres. Então, ele vai ver o exemplo dos pais em casa e ele vai levar para o resto da vida dele a forma como que ele deve tratar uma mulher, né? Por exemplo, então, se esse menino cresce ouvindo essas coisas, não quero ter filho, Deus o livre ter filho, vamos fechar a fábrica, aquela coisa toda, é a mesma coisa, né? A ideia é a mesma, mas com impactos diferentes. O que tem? Na menina tem aquele impacto da objetificação, e no menino gera aquela ideia de que ele pode se divertir à vontade com as meninas, porque aquilo ali não necessariamente aquele envolvimento vai ter consequências pelas quais ele precisa se responsabilizar. Imagina, e vem uma criança que passa por isso, né, vai aprendendo dessa forma, chega, por exemplo, na adolescência, né, na juventude, vem todos os impulsos sexuais. Ele compreendeu o quê? Que filho é algo para evitar, que filho é um problema. Aquele impulso sexual, para ele, vai ter qual significado? Totalmente errado o significado. Vai ter um significado simplesmente de que ele vai querer satisfazer de qualquer jeito, né? E aí entra nessa vida promíscua, de se aproveitar das meninas, de pornografia, e perde totalmente a noção do que é a sexualidade. No homem, né, também na mulher, mas né, eu posso falar como um homem, assim, sempre é muito forte a questão da realização, desde criança, né? O que o homem vai ser? O que o menino vai ser? Né, as crianças, sempre os meninos vão falar, vou ser bombeiro, vou ser policial, você sempre tem, e às vezes muda muitas vezes, porque é natural o pensar no ser algo, porque ele percebe que os adultos fazem coisas diferentes que ele gostaria de fazer. Só que quando você introduz essa dinâmica, tudo que o menino vai pensar é em não ser pai. Né? E isso, como eu falei de novo, explica por que nós temos essa sociedade desse jeito. Porque estão fazendo, muitas famílias fizeram uma catequese de família, né? Um testemunho. E aí, claro, acho que esse ponto ficou bem claro, né? Mas a gente poderia até expandir, né? Ir além, porque assim, às vezes não é só o dizer que o filho é fardo, Deus livre mais um, que seria assim, vamos dizer, um delito gravíssimo, né? Para falar na frente dos filhos. Mas simplesmente ter uma vida pesada. E aí vem o chamado também a toda a catequese familiar que nós temos que fazer com todas as famílias e com as nossas, a começar pelas nossas, que é uma vida de virtudes. Porque um pai que reclama o tempo inteiro, que bufa quando vai, vou ter que ir lá ajudar, né? Que está sempre
fica vendo como algo pesado, mesmo que ele não fale essas frases que a gente exemplificou, que seriam tão graves, ele vai trazer essa percepção. Olha, meu pai estava bem até que eu precisei que ele fosse me ajudar. Né? Uma criança, imagine uma criança, chama o papai, vai no banheiro. Aí ele diz, de novo, né? E reclama, e tudo que pede reclama, né? Uma mãe também, tudo que pede reclama. A gente, então os casais têm essa grande missão, né? Esse grande desafio de buscar uma vida de virtudes, né? Não murmurar, não reclamar, foi ver todos os pecados capitais e os seus desdobramentos, dos vícios que a gente pode ter na alma, eles têm que estar sempre em exame contínuo para buscar virtudes, porque isso é um elemento essencial da catequese que a gente dá dentro de casa para as crianças. E isso é bem importante, né? A maneira como nós... Bom, tudo é a questão ali do exemplo, né? A maneira como os nossos filhos estão nos olhando, isso faz com que eles, enfim, interpretem a realidade e dessa forma eles comecem a ir moldando as suas próprias ideias. Então, acho que toda essa questão, até que a gente está falando aqui da crise das famílias e de todos esses problemas da sociedade, até tem muitas outras coisas, a gente até tem uma lista grande aqui, mas acho que tudo passa pela criança se sentir amada. Então, vamos dar um exemplo de um casal, casado, eles têm um filho e esse filho cresce sabendo que ele é amado, sabendo que ele foi desejado e que ele é amado, e isso vai, de certa forma, moldando também a vida dele e a maneira como ele vai depois viver a vida futura dele, a vida adulta dele, né? Olha, eu sou amado por Deus, eu sou amado pelos meus pais, eu sou fruto do amor entre os meus pais. Então isso com certeza já vai direcionar essa criança, essa pessoa depois adulta nas suas decisões, né? Outras coisas que fortalecem a cultura antivida dentro da família. Nós falamos aqui do exemplo dos pais, um exemplo bom ou ruim, né? Claro que aqui não é a hora da gente culpar todo mundo, porque na verdade nós estamos imersos nessa cultura, nesse momento do mundo em que essas ideias são muito fortes, muito proeminentes na sociedade em geral. Então a questão não é assim, olha, a culpa é dos pais que fizeram tudo errado. Não, é trazer esta realidade para a gente interpretar a nossa própria vida e já buscar aí a mudança de rota onde precisa, né? Então, o exemplo que eu tô dando para os meus filhos, a maneira como eu vejo a fecundidade matrimonial, então no caso ali da questão do uso de anticoncepcionais, né? Uma coisa é um ato que é aparentemente tão simples, que ficou tão normalizado, mas é algo que fere tão fortemente a estrutura do matrimônio, porque a fecundidade é um dos pilares do matrimônio, né? Por quê? Porque o anticoncepcional ele vai tratar a fecundidade do casal como um problema a ser evitado, como uma doença a ser evitada. Então imagina lá, uma menina que já chega na adolescência e já é ensinada a usar anticoncepcionais. Ela já tem uma visão totalmente distorcida dela mesma, da sua natureza feminina e da união entre homem e mulher, como a gente falou antes, né? Outras coisas que ainda vão fortalecer essa cultura antivida, a questão da pornografia, da promiscuidade, que se utiliza da sexualidade humana como um mero divertimento passageiro e não como a expressão de um amor verdadeiro e total. Nessa questão da pornografia e da promiscuidade, a gente sempre fala, né, tem aqueles elementos culturais, né, que tem que ter muito cuidado, da linguagem, dos testemunhos, né, dos contra-testemunhos, na verdade, né, aquelas piadinhas que os jovens ouvem, né, já tem namorada, muitas namoradas, tá certo, tem que aproveitar a vida mesmo, quando a resposta é que não tem namorada, né, fala-se, tem às vezes um tio, alguém da família que fala assim, às vezes até o pai e a mãe, né, ou seja, tá fazendo uma piada, mas tá dando uma orientação para que o jovem tenha uma vida de ficando, né? Não tem que ter compromisso sério, tem que só conhecer várias garotas, ou também para a menina, conhecer vários garotos e aproveitar a vida. O que está implícito aí? Se você tiver um relacionamento sério e casar, você vai parar de aproveitar a vida? Olha só,
Que Olha coisa, só, que inversão, que né? absurdo que é isso. E a gente vê essas piadinhas muito facilmente, né? Então, isso também passa a mesma mensagem. Imagina um jovem que tem ali, todos, tá na adolescência, tem todo as alterações hormonais. Como é que ele vai lidar com a questão da pornografia? Se ele ouve que ele tem que aproveitar a vida, né? Se outro elemento, no aspecto de educação afetiva e da sexualidade, ele só tem um silêncio, uma omissão sobre esse assunto. E aí vem, de novo, a necessidade urgente, né, dos pais estarem preparados para falar sobre isso. Né? E não simplesmente dizer, eu não vou tocar nesse assunto, não, eu vou empurrar com a barriga, até o momento que talvez a criança vai aprender sozinha, o jovem já, né, que já vai ser um adolescente, e ele vai aprender com amigos que tem muito menos preparo do que o pai para falar isso. Né? Então, o pai precisa se preparar, a mãe precisa se preparar e estar vigilante para dar as devidas orientações. E, na verdade, se antecipar. Né? E aquilo que a Ana estava colocando, se a criança se sente amada, é o primeiro ponto. A amizade, o relacionamento e a percepção clara de que ela é amada e repleta de dignidade. Porque isso é o primeiro ponto para falar de educação afetiva. Que aí quando você for falar de sexualidade, a criança já tem a base afetiva para entender e não tem as carências que deixam ela vulnerável e também para entender que se a gente sabe que a gente tem uma dignidade incomparável, porque somos filhos de Deus, somos um dom de Deus, somos templo do Espírito Santo, fica mais fácil para o menino ou para a menina compreender que o corpo do amiguinho, da amiguinha, também é cheio de dignidade, como o dele. Porque a dignidade não é pelo que eu faço, é pelo que eu sou, filho amado de Deus, criatura humana. Então, com essa perspectiva da dignidade e da afetividade, você vai se antecipando e no momento certo você vai dando as informações corretas conforme a idade e a criança vai perceber o que precisa para ter uma vida reta, uma vida de castidade antes do casamento e depois ter um casamento que de fato, né, seja vivido com sua plenitude, né, com seu amor matrimonial completo. Só que essa percepção de amor que a criança sente do pai e da mãe, ela precisa ser muito clara, né? Ela não pode vir com ruído, porque aqui, é claro que todo mundo vai dizer, todo mundo que tem filhos vai dizer, nossa, eu amo meu filho. Mas, por exemplo, a gente já ouviu aquelas frases na mídia, né? Eu amo meu filho, mas eu odeio a maternidade. Isso daí é uma expressão de amor que vem com ruído, né? Ou seja, eu odeio a maternidade. O que significa isso? Eu odeio cuidar do meu filho. Mas então como é que você ama ele? Porque amar é cuidar, amar é se doar. Então, se você, como o Marlon deu o exemplo, você vai fazer as tarefas relacionadas à criança com reclamações. Essa expressão de amor, ela chega para a criança com ruído. Se você fala, filho, eu te amo, mas você não gasta tempo com a criança, se você ignora a criança na frente de uma tela, se você passa, né, prefere gastar seu tempo fazendo outras coisas para você mesmo, ao invés de estar com aquela criança, por mais que você diga eu te amo, isso chega para a criança com ruído. Porque ela vai perceber, e isso vai moldando, isso vai ficando lá no inconsciente dela. Então você diz, meu filho, eu te amo, e depois você fala com a sua cunhada, Deus me livre de ter mais filho. Isso chega com ruído para a criança. Então assim, o amor que eu preciso expressar pelo meu filho, ele precisa ser sincero, e ele precisa ser total, ele não pode ter esse ruído. Porque senão vai soar para a criança como, sei lá, até como uma mentira talvez, algo assim, não, mas não é uma coisa tão sincera assim, porque isso não está se provando na prática diária, entende? Então esse é o desafio. Claro que não é fácil, mas ninguém disse que ia ser fácil, né? A gente provar esse amor todos os dias. Isso significa a gente cuidar muito, vigiar os nossos atos diariamente, né? Pra gente deixar claro para os nossos filhos que eles são muito amados, desejados por Deus desde toda a eternidade. Isso precisa fazer sentido para eles. E vai fazer sentido para eles à medida em que eles presenciarem isso nos nossos atos. Nossa, de fato eu sou importante para minha mãe, olha o que ela está fazendo por mim. Ela está cuidando de mim, ela está aqui comigo, ela está lendo uma história para mim, ela vem me ajudar quando eu tô com medo, ela vem me atender quando eu chamo, ela gasta tempo comigo. Entende? É uma percepção clara. A percepção de amor ela tem que ser clara, porque senão não adianta só falar eu te amo, porque se eu só falar eu te amo é muito fácil, né? Então, essa questão do conceito de amor, né?
é algo que tem que ficar claro. Bom, muito mais coisas aqui a gente pode falar que enfraquecem aliás, fortalecem a cultura antivida. A própria ideia de aborto, né, que a gente sabe que é muito grave. Na prática, as pessoas são contra o aborto, mas ao mesmo tempo podem se posicionar assim: eu sou contra, mas eu não posso julgar. Claro que a gente não vai julgar a pessoa nem a situação que ela está passando, mas a gente precisa ter claro o que é certo e o que é errado, né? E que nós precisamos buscar as alternativas corretas e éticas para solucionar um problema, que não vai ser matar o bebê que está na barriga da mãe, né? Então isso também tem que ficar sempre muito claro, as nossas convicções. As técnicas de reprodução artificial, a gente tem outros conteúdos mais específicos sobre isso, né? Porque também é um assunto denso, com muitos detalhes que precisam ser compreendidos para que a gente entenda por que algo que supostamente favorece a vida, na verdade, é algo que é uma ameaça à vida, né? Que esse é o caso da reprodução artificial. A reprodução artificial, né, especialmente fertilização in vitro, está muito comum no Brasil, regulamentado, um grande mercado, já com mais de 200 clínicas. É algo que cresce muito, né? E é um grande problema porque, né, fabrica e descarta, elimina embriões que são vidas humanas e faz parte dessa cultura, né, de que não compreendeu o que é o matrimônio, a sexualidade, o matrimônio e a transmissão da vida, né? Porque a vida é vista aí como um bem a ser adquirido. Então, né, a gente vê muito hoje em dia, né, os casais vão atrasando os planos de se casar, né, porque primeiro precisa comprar carro, casa, precisa fazer as viagens para o que deseja, coloca mil requisitos e realizações materiais, até que vem a realização material do filho. Olha só. Exatamente, ele entra dentro de um mix de realizações profissionais, materiais e pessoais, como se estivesse comprando tudo. Então, é aquilo que o Papa João Paulo II alertou tantas vezes, né, nas encíclicas que falam sobre família e sobre vida, como que é o mal do materialismo, né, e do hedonismo. Então, ele busca a sua satisfação, o seu prazer, né, o hedonista ali, e sempre com a perspectiva materialista. Então, chega na hora que ele já atrasou a maternidade, a paternidade, já está lá com 40 e poucos anos, às vezes já tem dificuldade de engravidar. E esse é por conta da idade, porque ele colocou tantos requisitos e realizações na frente. E aí ele normalmente é esse perfil de pessoa, né, com essa mentalidade que vai justamente querer fazer o filho em fertilização in vitro diante de uma dificuldade de conceber. E aí, claro, como a Ana falou, a gente tem conteúdos próprios para isso, né? Temos inclusive uma página de informações que a gente sempre gosta de recomendar, que é pios.com.br/infertilidade, que ele tem textos orientativos sobre o porquê que a fertilização in vitro é ruim, o que sugerir para os casais, o que indicar, né? Que é a nanotechnology, os métodos naturais, medicina integrativa, que são abordagens éticas e corretas que podem vencer a infertilidade. Tem os insights sobre adoção. Então, ali nessa página, a gente faz um panorama breve e amplo de alternativas. Tem também vídeos, né, que a gente já gravou sobre esse tema. Então, é algo que vale a pena depois fazer uma pesquisa complementar para saber entrar nos detalhes. Mas, do ponto de vista de mentalidade aqui que a gente quer colocar, é claramente isso. A mentalidade da cultura do descarte, a mentalidade antinatalista, foi justamente aqui pavimentou essa fábrica de embriões em laboratório que nós temos hoje, em que fabrica-se embriões, elimina-se os que não estão bons, congela-se outros, etc. Então, a questão também da mentalidade contraceptiva, que a gente já falou, né, que é ver os filhos como um peso e não como uma bênção, um dom, um fruto do amor. Uma série de outras questões relacionadas ao casamento, como, por exemplo, a infidelidade conjugal, que destrói a confiança, destrói a base da família, né? Que deveria ser, então, esse santuário da vida. Então, isso já gera tantas fissuras, enfraquece essa base, né? O próprio divórcio e toda a instabilidade familiar, isso gera insegurança emocional nas crianças, né? E, se nos adultos já gera, imagina nas crianças que precisam daquela união sólida do pai e da mãe.
A infidelidade e o divórcio são assim os acontecimentos que estão na origem de uma grande parte dos abortos que acontecem legalmente no mundo inteiro e também ilegalmente, né? De certa forma, assim, o aborto e é até incrível que algumas pessoas parecem que defendem o aborto, parecem até argumentar em favor do divórcio como que diz assim, nós precisamos do aborto por causa do divórcio e das infidelidades, né? É quase isso que eles chegam a afirmar. Eles não vão afirmar com todas as letras, mas é isso que eles afirmam, porque é por causa dessa rachadura na unidade do casal que muitas vezes acontece um filho extraconjugal e nessa dinâmica que já se perdeu toda a compreensão do sentido de vida e de família, vem com a solução, né, falsa, que é o aborto. Então aí, de novo, né, a gente estava colocando no início, como isso é um assunto de bioética, né? Como isso é um assunto de defesa da vida. Você falar sobre os elementos do amor conjugal, né, que tem que ser livre, total, fiel e fecundo, você trazer uma formação para as famílias, né, para viverem o plano de Deus para o matrimônio e a família, é você fazer defesa da vida contra aborto, né? Você falar de dignidade humana, né, intrínseca, como nós trouxemos aqui alguns insights, né? Que isso vale para o jovem, que você está fazendo uma educação afetiva, vale para o casal entre eles, né? Vale também para a família que tem um idoso acamado, né? E a gente pode pegar esse outro ponto, né? Como que está avançando, né, essa cultura da morte em muitos países em que o aborto já está legalizado, avança totalmente de uma forma radical em prol do descarte das pessoas enfermas e idosas, né? Como nós temos na Bélgica, na Holanda, no Canadá, né? Cada vez mais essas discussões e regulamentações que deixam mais fácil você, né? Ou às vezes até incentivam a eliminação da vida. Ah, tá com uma doença terminal, vamos eliminar, né? Não e aí vem a falsa piedade, né? Que é vamos abreviar a vida para parar de Aliviar o sofrer. sofrimento da pessoa, né? Como se a dignidade da pessoa dependesse, enfim, das circunstâncias dela e não do que ela é propriamente, de tudo que ela deixou, o legado familiar dela, tudo que ela ensinou, né? Como se ela não precisasse mais ser cuidada, ser amada, estar na presença daquelas pessoas que ela sempre amou ao longo da vida dela. Então, uma perspectiva que a gente precisa trabalhar, né, na nossa mente, assim, como estamos olhando para essa situação dessas pessoas mais idosas, as pessoas doentes, acamadas, né, elas continuam sendo dignas, continuam tendo dignidade e precisando ser amadas. Enfim, a questão dos idosos a gente já falou, essa questão cultural que tem a desvalorização do matrimônio, que é visto como algo temporário, né? Ah, se não der certo é só separar. Então, isso tudo já enfraquece aquilo que deveria ser a base, enfim, da família. E o que é a família? É uma escola de pessoas, é onde as pessoas são geradas e cuidadas. Então, se a gente tem essa visão, se não der certo é só separar, isso já tem uma fissura. E isso vai afetar todos os membros envolvidos, né? Os filhos, além do casal. Essa questão entra numa catequese que a família tem que ser capaz de dar. Todos os casais deveriam ter a consciência de que eles estão ali educando os filhos para a santidade e sendo uma escola de vocação. Claro, a vocação universal à santidade, né? Tem que ter isso claro. E para transmitir de forma clara, né, no discurso e no exemplo, que existem a vocação matrimonial, existe a vocação religiosa, sacerdotal, né? E as crianças, elas têm esses possíveis cenários sentidos, né? Ou você vai formar família e a tua família vai ter também a vocação à santidade. Isso precisa estar claro nas catequeses, porque senão a gente perde toda a questão, né? E entra toda nesses exemplos doentes, né? Em crise. A compreensão precisa ser muito clara para as crianças. De certa forma, até podemos dizer assim, de ser doutrinado, né? Explicado, assim, olha, meu filho, você tem essa vocação e essa vocação. Ambos você vai buscar a santidade. Você pode fazer isso pelo matrimônio, pela família, ou você pode fazer isso, né? Até mesmo pela vida religiosa. E trazer o bom exemplo disso.
Porque a família, ela precisa ser essa escola de fé e essa escola de formação também moral, né? Eu acho que tudo isso que a gente está colocando, coloca nesse trilho, que é o ideal, né? Em que as crianças vão ter ali a compreensão da dignidade humana que está neles, que está em cada membro da família, que é acolhido sempre com alegria, como bênção, e que isso aí é a base moral para ela discernir tudo na vida dela. Uhum. Porque aí, imagina uma criança que cresce com esse contexto, bom, ela vai ter provavelmente uma clareza da sua, né, para fazer o discernimento da sua vocação, e são pessoas que jamais vão relativizar, por exemplo, o valor da vida humana numa situação de aborto, numa situação de eutanásia, porque elas têm um chão, elas têm uma base, uma estrutura completa. Uhum. Exato. Bom, outro ponto que precisa ser cuidado com relação ao consumo de conteúdos que banalizam a vida, que banalizam a família, que banalizam a mulher, como por exemplo as músicas que falam de, enfim, que colocam as pessoas como objetos de descarte, né? Séries, músicas, enfim, novelas, toda essa questão da mídia, né? Filmes, coisas que existem hoje e que trazem uma visão desrespeitosa mesmo do ser humano, do casamento, da sexualidade. Então, são coisas que às vezes a gente fala, parece soar como um fanatismo, assim, né? Mas não é, porque tudo isso molda inconscientemente a maneira como a gente vê a vida. Então, imagina o quanto isso não vai afetar as crianças e o adolescente, que escutam uma música que trata a mulher como um objeto, que vai ser usado e descartado, como se fosse uma coisa. Então, isso é muito grave, isso não pode, a gente não pode, a gente tem que dizer não para essas coisas, né? Então, da mesma forma, a gente não pode se omitir diante dessas coisas, né? Tanto a nível cultural, de música e filme, etc., quanto a nível mesmo de ideias. As situações culturais que a gente escuta, não vou falar de aborto porque cada um tem sua opinião. Não, a gente não pode se omitir, a gente não pode silenciar, a gente precisa tomar decisões concretas pelo bem. A gente precisa ter claro o que é certo e o que é errado. E imagina que nós somos uma espécie de bússola para os nossos filhos. Então a gente precisa ter muito claro o que é certo e o que é errado, porque eles vão ver isso em nós e vão aprender conosco. Então a gente não pode ter meio termo, a gente não pode ficar em cima do muro, né? A gente não pode ser morno. A gente tem que saber discernir o que é certo e o errado e saber defender com coragem aquilo que é certo. Então isso é essencial para a nossa vida e para a educação dos nossos filhos. E o mesmo é válido no ambiente de formação de famílias, no ambiente pastoral, no ambiente de Exato. educação, né? Catequese. Catequeses, porque esses temas, contracepção, aborto, sexualidade, na televisão vai estar sempre aparecendo o discurso secular e Banalizado. banalizado e bem extremo. Pior ainda, né? Mais frequente ainda, as músicas que objetificam a mulher, que deturpam o que é a sexualidade humana, né? Então, da mesma forma que tem que ser feito isso na família, tem que ser feito isso nas paróquias, nos ambientes educativos, porque a anticatequese, ela é intensiva, Ela é ela não forte. para, ela é forte. Se nós, em algum momento, né, ficarmos às vezes com medo, não, sistema de contracepção, paternidade responsável, eu vou passar mais rápido. Eu vou falar aqui só o básico, depois, se ele quiser, ele vai pesquisar. Olha, vejam bem, né? Olha o perigo que é isso, porque o outro lado vai dar a doutrina completa, que é a antivida, que é a antifamília. E nós vamos dar só um pouquinho, ou vamos deixar para falar em outro momento. A gente tem que ter muito cuidado para não perder as oportunidades que às vezes para as outras pessoas pode ser a única oportunidade que elas têm alguém como você, né, para dar esse conselho falando a verdade. Uhum. Falar o que é a verdade, o plano de Deus para o matrimônio, o que é a verdade da vida, né? Que é porque a vida está sob a mão de Deus, né? A gente não Tá pode sob a ter mão de Deus. medo, né? Porque o outro lado não tem medo de afirmar com convicção aquilo que eles acreditam. Então a gente não pode também ficar em cima do muro e ter medo, né? O João Paulo II falava, né? A gente não pode ter medo. Então vamos agora falar sobre o valor
da vida e da família, né? Vamos buscar esse entendimento aqui, né? Do valor da vida e da família. Vamos começar buscando esse entendimento com uma frase do João Paulo II que ele escreveu na Familiares Consórcio, número 28. Ele escreveu que a tarefa fundamental da família é o serviço à vida. Então, tarefa fundamental da família é o serviço à vida, né? Ele também falou uma outra frase, né? Que a família é o santuário da vida. Olha só, família e vida interligadas. Mas o que significa esse serviço à vida? O que caracteriza esse serviço? Bom, no próprio documento, o Papa João Paulo II ele vai explicando o que isso significa. Isso, na verdade, é a base do casamento. Qual que é a base da união matrimonial no plano de Deus. Então, para a gente conseguir entender o que significa esse serviço à vida como tarefa fundamental da família, a gente precisa ir para entender qual é a finalidade do matrimônio mesmo, de verdade, não como as ideias do mundo dizem, não, mas aquilo que é de verdade o casamento. Então, o Papa explica, né, que Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, e dá ao ser humano, então, a missão de se unirem e se multiplicarem. E o que significa isso, né? Formar uma família. Então, essa já é o primeiro direcionamento, o primeiro mandamento, a primeira ordem que já aparece lá no Gênesis, logo depois da criação. Deus cria todo o universo, cria o homem, depois cria a mulher e depois dá ao homem e à mulher este mandamento, né, de sereis uma só carne. Então, essa união é algo muito importante, muito sagrado para Deus. E multiplicar o quê? Multiplicar a vida, fazer multiplicar aquele amor, fazer com que aquele amor dê fruto. Então, essa é uma finalidade do matrimônio, a união e o amor do casal. Ele não se fecha em si mesmo, mas ele se expande gerando novas vidas, certo? Então, aí tá o primeiro sentido, o primeiro significado desse serviço à vida que o Papa escreveu, né? Então, a primeira missão do casal unido em matrimônio é gerar vidas. Então, estou prestando esse serviço à vida, gerando novas vidas. Então, por isso que ele explicou no documento. Então, a tarefa fundamental da família é o serviço à vida. Em outras palavras, realizar, através da história, a bênção originária do Criador, transmitindo a imagem divina pela geração de homem a homem. Agora você pensa, né, faz uma comparação com tudo que a gente estava falando antes, né, relacionado à crise, a maneira como as pessoas hoje veem os filhos, né, como um fardo. E aí, por outro lado, a gente tem aquilo que o próprio Deus tem para nós, o plano que o próprio Deus tem para nós, aquilo que está nas escrituras, que está nos documentos da igreja. Olha, casal unido em matrimônio, vocês são chamados a transmitir a imagem divina, de geração em geração, porque cada ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Olha que missão sublime, que chamado sublime, que coisa maravilhosa que um casal tem como missão, né? Perpetuar aquele amor, sabendo que cada ser humano gerado a partir daquele amor é um ser humano amado por Deus, criado à sua imagem e semelhança, né? Que tem uma alma imortal, que vai viver eternamente, que Deus tem planos para que ele seja uma pessoa, né, boa nesse mundo que está cheio de maldades. Então, olha só, é só uma mudança de perspectiva, né? Mas que isso, na verdade, muda tudo. Então, nós como adultos, a gente precisa ter essa compreensão e, naturalmente, fazer com que os nossos filhos também tenham. Porque aí eles vão saber o que é o casamento, eles vão saber o que é a fecundidade, eles vão entender a finalidade da sexualidade, né? Vendo o testemunho dos pais e também, claro, as conversas, né, explicando isso em palavras. Então, o Papa fala, né, que a fecundidade, ela é ao mesmo tempo fruto e sinal do verdadeiro amor conjugal, uma expressão concreta da entrega total entre os esposos. A fecundidade é um pilar do matrimônio, é algo que a gente vê hoje que como é ferido, como é atacado, porque de fato é algo muito sagrado para Deus, a fecundidade do casal.
Por isso que talvez, por isso que seja tão atacado. E aí ele explica que essa fecundidade, ou seja, claro, a geração de filhos, essa fecundidade ela não vai se limitar apenas à geração de filhos. Então, esse serviço à vida, que é uma tarefa fundamental da família, ele é a geração de filhos, mas não se limita a isso, porque ela vai também ser exercida na medida em que os pais façam uma correta educação, né? Transmitindo aos filhos os valores, a fé, as virtudes. Por que isso é um serviço à vida? Porque isso vai refletir na sociedade. Então, a maneira como eu estou educando os meus filhos vai refletir lá na sociedade como um fortalecimento da cultura da vida ou como um enfraquecimento da cultura da vida. Então, esse serviço à vida que a família presta, ele parece ser algo fechado, né, no núcleo familiar, mas ele vai refletir na sociedade por causa da educação que os nossos filhos estão recebendo. Ele é muito intenso, o serviço à vida. Essa frase que a família, a tarefa fundamental da família é o serviço à vida, né? Ele fala em tarefa fundamental, não é a primeira tarefa, que poderíamos ter essa noção, né, de que porque ali que nasce uma nova criança. Mas como nós falamos desde o início, né, sobre a importância de mostrar esse testemunho e fazer essa educação dos filhos para que eles valorizem a família e a vida e compreendam, sejam valorizados sempre, se sintam amados. Porque os jovens e adultos que nós temos hoje banalizando o valor da vida, né? Inclusive propondo ameaças e cometendo ameaças contra a vida humana, eles são filhos de uma família, né? Que eles transmitiu a vida, mas transmitiu a vida só no início, né? Transmitiu a vida e depois, claro, não estou culpando, né? Mas algo faltou na história dessas pessoas para que a vida fosse vista como um dom sempre. Então, a tarefa fundamental como serviço à vida é isso, em todos os momentos nós fazermos da família o santuário da vida. Como a gente estava refletindo outro dia, o que se faz num santuário, né? Se a família é santuário da vida, o que se faz num santuário? Né? A gente reza, a gente adora, a gente, né, faz uma série a gente traz todos os símbolos possíveis, né? A gente coloca uma imagem, a gente faz reverência à vida. Então, santuário da vida é isso, é ter a vida, o dom da vida, como sagrado, e tudo que a gente faz, sagrado, valorizado, e tudo que a gente faz tem que apontar para isso. Né? É como se tivesse um santuário que todo mundo dá as costas e ninguém valoriza o sagrado, né? É a relíquia de um santo lá, mas ninguém tá nem aí para nada. Então você não está tratando como algo diferenciado, como um santuário. Você está tratando como nada. Então, a vida humana dentro da família tem que ser tratada assim, com reverência e com todas as formas de comunicar isso, né? Sem os ruídos, né? Numa plenitude dessa valorização. E assim, ó, até dando um exemplo concreto disso, a tarefa fundamental da família é o serviço à vida, né? Então, tá, vamos dar um exemplo bem prático disso. Vamos supor uma menina, uma moça, sei lá, uma adolescente, que engravidou na adolescência e aí ela quer então fazer um aborto, né? Ou às vezes uma jovem que já fez um aborto, daqui a pouco já faz outro, e daí ela continua nessa vida de envolvimento superficial com homens, né? Então, uma moça, uma jovem, uma adolescente, ela tem essa situação. Agora vamos imaginar que essa moça, essa adolescente, tenha sido educada na fé e que ela tenha muito claro para ela que ela é uma menina amada pelos seus pais, que ela é amada por Deus. Ela já cresceu sabendo que Deus que criou ela, que Deus tem planos para ela, que foi Deus que quis que ela viesse ao mundo. Vamos supor que essa menina tenha aprendido que ela é fruto do amor entre os seus pais, né? Naquela família. Aquela menina aprendeu a ter uma vida de oração, a buscar as virtudes, né? A viver, a se vestir com mais decência, mais modéstia, não expor demais o seu corpo, né? Ela aprendeu que que a sua dignidade vem do simples fato de ela ser uma filha de Deus, amada de Deus e amada pelos seus pais.
vamos pensar nesse contexto, dessa menina que foi educada dessa forma. A gente pode falar com bastante certeza que a chance de uma menina dessa ir buscar um aborto é pequena. Porque, para começar, muito provavelmente a chance de ela se envolver sexualmente com alguém ao ponto de engravidar também já vai ser menor. Não vamos dizer que não vai acontecer nunca, né? Mas, assim, dependendo das convicções que ela tiver, as chances disso acontecer são menores. Então, tá aí, ó, o serviço à vida dessa família, a educação que essa menina recebeu, ao ponto de fazer com que ela acredite que Deus tem um plano muito bonito para o amor entre o homem e a mulher. E por conta disso, ela vai buscar um bom rapaz para namorar. Ela não vai ceder às tentações, ela vai buscar viver as virtudes. Ela entende, né, que os filhos são uma bênção de Deus. Por mais que aconteça um deslize, um erro e aconteça uma gravidez antes do casamento, a chance de essa menina que recebeu essa educação buscar um aborto é muito pequena. Porque ela sabe o valor da vida, ela aprendeu desde cedo em casa. Então, olha aí, ó, a tarefa da família é o serviço à vida, de uma maneira muito concreta e que vai impactar na sociedade. Uma menina que talvez se engravide, mas que ela não vai buscar um aborto, porque ela sabe qual é o valor da vida. Ou mesmo que talvez ela tenha tanta convicção que ela vai viver a castidade até casar. Por quê? Porque ela aprendeu isso em casa. Porque ela testemunhou o amor do pai e da mãe. Porque ela testemunhou que os pais se amam e que amam os seus filhos. Ela vai querer aquilo para ela também. Então tá aí, na prática, o serviço à vida. Agora vamos fazer um outro exemplo. Né? Um menino que cresceu sem presenciar o amor entre os pais. Um menino que cresceu sendo não recebendo atenção. Aí ele tem os amiguinhos da escola, daí desde os 6 anos de idade ele tem acesso à internet e já começa a ver conteúdo impróprio. Não tem ninguém cuidando dele para ver o que ele está vendo na internet. Tem talvez alguém dizendo, meu filho, eu te amo, agora vai dormir. E deixa o menino lá nas telas. Daí esse menino vai crescendo, vai lá se envolvendo com outras companhias, daqui a pouco começa a namorar, não tem um pai presente que mostre para ele, meu filho, você tem que respeitar as mulheres. Não tem ninguém que fale isso para ele. Então ele vai namorar com uma menina, vai namorar com outra, vai engravidar uma, vai assumir, talvez não vai, ou então vai até dizer para a menina fazer um aborto. Olha só. Então, esta tarefa fundamental da família de serviço à vida não foi feita no caso desse menino. Então, gerou aí um menino que se aproveita, né, um homem que se aproveita de meninas, que vai ter outros filhos e acaba perpetuando esse comportamento. Porque se uma pessoa, um homem desse, um menino desse, cresce, vira um homem adulto, sem essas convicções, claro, ele pode aprender, se converter, pela graça de Deus, claro, mas assim, pensando na maioria dos casos em que a coisa simplesmente anda dessa forma, e aquele rapaz vira um homem, engravida uma, engravida outra, tem um filho aqui, tem outro filho lá, ele também não vai... Como é que ele vai passar adiante algo que ele nem recebeu? Então, os filhos dele provavelmente vão fazer a mesma coisa. E dessa forma a gente vai perpetuando uma cultura anti-vida e anti-família na sociedade. Por quê? Porque aquele menino não recebeu em casa esse serviço à vida, essa educação para a vida, para a dignidade humana, né? Então, acho que fica muito claro, né? A gente entender que a nossa missão como pais, ela, nesse âmbito da defesa da vida, ele é primordial e ele é assim, o principal, né? No caso, quem tem que educar por primeiro para a defesa da vida é a família. Claro que nós temos aí depois as formações, as catequeses, os eventos, e tudo isso é muito importante porque fortalecem a cultura da vida na sociedade, mas a família é a primeira que tem esse dever de educar para a vida, para a dignidade humana, né? Os pais, né, tem que ter a noção, né, todos os casais, de serem os primeiros educadores, né, e os primeiros catequistas, né, os pais católicos, né, e não pode terceirizar a educação das crianças, né, porque terceirizando, ainda que você em alguns momentos vai terceirizar de uma forma segura, né, vai botar na catequese, mas você ainda assim não deixou de ser o primeiro educador,
você vai acompanhando, você vai complementando, vai direcionando, e aí traz essa grande missão, né, que a gente, enquanto família, tem, e quando presta serviço pastoral, apoiando com os amigos, de estar sempre recordando esse nosso papel e essa nossa missão, que é grandiosa, né, é desafiadora, mas com a graça de Deus certamente é possível. Mais do que a nossa carreira de sucesso, a gente precisa ter sucesso na educação dos nossos filhos, né? Exatamente, esse é um ponto também que estava falando e me veio novamente essa questão, né? A formação das famílias, que a gente apresenta para as novas famílias e que a gente traz para a nossa família tem que ter também essa transmissão clara, né? De que o projeto número um, o empreendimento mais importante, a carreira de sucesso, não é a profissional, é a da família. É da família. Porque, só que para transmitir isso, aí como a Ana colocou também lá nos exemplos, que a da comunicação que tem ruído, né? Você não pode ter ruído nisso. Você, né, eu sempre falo, o pai coloca uma camisa para ir para o trabalho e uma bermuda para ir na missa, né? O que ele está transmitindo? Então, ruído. Que a missa não é tão importante que a missa assim. é menos importante, o padre é menos importante que o chefe, Jesus é menos importante do que as pessoas que estão na empresa. Então, está fazendo um discurso contraditório pela sua atitude, né? Aí chega pontualmente no trabalho, chega atrasado na missa, né? Vai o mínimo possível. Então, olha quantos elementos que às vezes, mas é porque eu estou cansado, é o dia a dia, você vai ter muitas, né, a pessoa vai ter muitas explicações, mas o fato que não dá para negar é que você está fazendo um processo educativo contraditório. Se diz uma coisa, a coisa mais importante que tem é Deus, meu filho, é isso aí. E aí no dia a dia você mostra que você tem outras coisas mais importantes que Deus. Então olha o problema que é isso, né? A chance disso dar errado é muito grande. Então tem que estar com isso no centro, né? Bom, então o que a gente falou até agora, né? A gente falou da crise, dos problemas, depois a gente trouxe a perspectiva positiva da família como um santuário da vida, e agora para a gente buscar as soluções e aí finalizar essa nossa reflexão toda aqui, a gente vai buscar trazer aí algumas ideias que de fato vão nos ajudar a melhorar, a melhorar, a buscar o caminho certo, a retomar o caminho certo. Se por um acaso a gente está andando um pouco errado, vamos buscar agora, não tem problema, vamos buscar o caminho certo agora, vamos tentar resolver agora, né? Tudo que aconteceu, passou, vamos resolver agora. Então, o Papa escreveu ainda na Familiares Consórcio que todos esses problemas, né, a questão das crises, do materialismo, das pessoas estarem fechadas à vida, aos filhos, as pessoas se deixarem levar pelas ideologias de cultura de morte, tudo isso, né, a questão da mentalidade consumista que ele fala também, tudo isso ele diz que a raiz de todos esses problemas que a gente tem hoje, né? Ele escreveu isso na década de 80, imagina agora, tá pior, né? Mas ele fala que a raiz de tudo isso é a ausência de Deus nos corações dos homens, né? Pois só o seu amor, o amor de Deus, que é capaz de vencer os medos que nós temos, os medos que existem no mundo, as dificuldades que existem no mundo. E de fato a gente vive uma sociedade que está muito secularizada, né? Existiram outros momentos do mundo em que Deus, de fato, era o centro da vida das pessoas. Mas hoje não, né? A fé se enfraqueceu muito, né? Principalmente ali no século XX, o século passado. Hoje a gente pode até dizer que nós estamos vivendo um certo renascimento da fé, muitas pessoas se convertendo, voltando para a igreja, mas o fato é que houve esse enfraquecimento, né? Que chegou num ponto de a cultura estar totalmente secularizada, pessoas estarem realmente distante de Deus, vivendo a sua vida meramente material, sem qualquer perspectiva espiritual e transcendente. Então, qual que é a primeira solução para tudo isso? Buscar a Deus. Buscar uma vida espiritual, buscar os sacramentos, ir na igreja, rezar, né? E não só isso, mas como também buscar saber o que Deus quer de nós. Então, assim, tá, o mundo diz que se não der certo é só separar, tá, mas o que Deus diz? O que Deus diz sobre o casamento? Qual que é o plano dele para o casamento? Porque o plano dele é melhor, então eu quero saber como é que é para eu aprender e viver como ele quer. Então a gente vai buscar isso, buscar a Deus e buscar a tudo que ele nos ensina,
através dos seus mandamentos, através da palavra de Deus, através dos documentos da igreja, né? Então a gente tem uma doutrina riquíssima, com tantos documentos maravilhosos. Imagina, uma única frase de São João Paulo II, a gente está aqui praticamente fazendo uma aula de mais de 1 hora. Que a tarefa fundamental da família é o serviço à vida. A gente está mais de 1 hora falando sobre isso. Então imagina a riqueza. Uma vida inteira não é suficiente para a gente aprender tudo. Mas a gente precisa buscar aquilo que nesse momento a gente mais precisa, que é uma maior clareza sobre como deve ser a vivência familiar, como deve ser a nossa conduta, a nossa postura diante dessas questões de dignidade humana. O que a gente pode fazer pela nossa família primeiro e depois pela sociedade. Então, Deus em primeiro lugar, buscar a Deus em primeiro lugar. Esse é o primeiro ponto para a gente buscar resolver a nossa vida, os nossos problemas, as nossas dificuldades, os erros que a gente talvez já tenha cometido na nossa vida, no nosso casamento, na educação dos nossos filhos. Esse é o primeiro ponto. E isso passa por uma organização da vida em função disso, né? Não é somente uma prática religiosa, né? Que você vai, eu vou, tal, Deus em primeiro lugar nas minhas orações. Não, você, né, por exemplo, enquanto pai, enquanto mãe, ou também enquanto formador, você transmitir para todos que esse é o centro, né? Você colocar, trazer isso como um assunto preferencial, como um assunto primário, como aquilo que ordena a vida, né? Então a vida espiritual tem que ser ordenada para começar, e o resto vai em volta, né? E aí, quando nós somos pais, somos mães, temos filhos, nós temos que trazer essa rotina para dentro da família, para que os filhos compreendam, normalmente, né, com o exemplo, com o cotidiano, que Deus está no centro e que a santidade é o objetivo número 1 de tudo que a gente faz, né? E todo o resto é meio, né? Porque se a gente não transformar isso de modo prático, não vai ser uma verdadeira colocação de Deus no centro da nossa vida. Exato. Aí depois a gente vai buscar a nossa autoeducação, né? Até já falei um pouco, mas buscar aquilo que Deus, o plano de Deus e o ensinamento dele, os mandamentos dele, a doutrina toda da igreja, né? Para o homem, para a mulher, para o casamento, para a família, né? Também buscar entender essa questão da dignidade humana, porque de fato, se a gente ficar só ouvindo as ideias do mundo, a gente vai se confundir mesmo. A gente vai se confundir. Então a gente precisa ter essa convicção, mas para a gente ter convicção, a gente precisa ir atrás dessas informações. Então buscar entender também a questão da dignidade humana, ter muita clareza de que cada vida humana é importante, é amada, tem dignidade. Cada vida humana deve ser fruto do amor entre o casal. Então, todas as vidas, independente das circunstâncias, são amadas por Deus, que nós precisamos ter essa responsabilidade na vivência familiar, na vivência da sexualidade, saber passar isso para os nossos filhos, para que eles também sejam respeitadores de todas as vidas humanas, de toda a vida humana, desde aquela que está na barriga, até a menina que ele quer namorar, os adultos, os idosos, todos, né? Saber respeitar, saber amar as pessoas, esse chamado ao amor, né? Que na verdade, resumindo, é isso, né? O chamado ao amor, amar as pessoas. E aí, a questão da educação das meninas e dos meninos. Então, primeiro para as meninas, né? Educar as meninas para a feminilidade verdadeira, né? Aí temos que ter muito cuidado com tudo que o mundo fala aí fora, a questão do movimento feminista, que traz muitas ideias nocivas, que confundem e até mesmo atacam a própria natureza feminina. Imagina se você tem um movimento que defende o aborto. Então, o que é o aborto? É a eliminação de um bebê no ventre. Então, isso você está não somente eliminando uma vida humana, você está, de certa forma, atacando também a própria mulher que faz isso, que se deixa convencer e acaba fazendo isso, né? Porque a natureza feminina é materna. Então, quando você faz um aborto, você ataca essa natureza, você fere essa natureza. Então, não é à toa que mulheres que recorrem ao aborto depois sofrem tantos traumas, tantos problemas psicológicos que carregam, às vezes, para a vida inteira. Porque, de fato, isso fere não só o bebezinho, que vai perder sua vida, mas a própria mulher, né? A sua natureza feminina.
Então a gente precisa educar as meninas para a feminilidade, para elas entenderem a sua natureza feminina, a sua natureza materna, o seu corpo, né? O seu corpo tem um útero, porque ali, quando ela casar, ali ela vai receber os bebês que Deus quiser mandar, e o corpo dela é todo preparado para fazer esse bebê crescer lá dentro e depois nascer. Depois ela tem também todas as capacidades para cuidar daquele bebê, para alimentar aquele bebê, para fazer ele continuar crescendo, ajudar ele a continuar crescendo. Então, olha só, quantas coisas tão bonitas e tão verdadeiras que muitas vezes as meninas nunca escutam, né? Chega na vida adulta sem nunca escutar isso. Às vezes a menina fala que, eu odeio menstruar. Muitas mulheres às vezes falam isso, eu odeio menstruar, às vezes toma pílula com cartelas emendadas para nunca menstruar, mas assim, isso é uma falta de aceitação da sua própria natureza feminina, né? Porque a menstruação é um sinal da sua fertilidade, da sua fecundidade, da sua capacidade de gerar vida. Então a gente precisa mudar essa perspectiva e ajudar as meninas a entenderem que a sua natureza, ela foi criada por Deus da forma certa, não foi criada com defeito, né? Que precisa ser tratado, corrigido com pílulas, essas coisas. Então, para as meninas serem bem resolvidas consigo mesmas, né? Para elas também se fortalecerem nas virtudes, da modéstia, do pudor, da castidade, porque isso vai naturalmente valorizá-las, elas vão entender o seu valor dessa forma, né? E também isso vai naturalmente educar os meninos que estão ao seu redor, né? Vendo uma menina que se comporta de uma maneira decente, que usa roupas decentes, que não fica dançando músicas vulgares, né? Como a gente vê hoje nas escolas, com meninas novinhas até. Isso passa a mensagem para as pessoas que estão ao redor dessa menina. Então, essa menina educada dessa forma, né? Como a gente falou ali, que eu dei o exemplo, será que uma menina dessa vai buscar um aborto, né? Uma menina educada dessa forma, ela vai naturalmente saber se valorizar e ela também vai... os riscos de ela cair num relacionamento superficial, né, abusivo, que até banaliza a possibilidade de uma gravidez, de surgir uma nova vida. Então, esse risco ele é muito reduzido quando uma menina recebe essa educação, né? E da mesma forma para os meninos, né? Os meninos precisam ter essa educação que valoriza e explica para eles o que é a masculinidade. Né? Que ela por que o homem é mais forte fisicamente que a mulher? Né? Para proteger. Tem muitos, eu acredito que tem muitos meninos que nunca tiveram sequer essa afirmação para eles. Ó, você é mais forte que as meninas para protegê-las. Sequer isso é dito. Mas poderia ser dito, tem muito mais a ser dito, né? Que ele tem a missão de proteger, né? E isso a sua fortaleza física e também, de certa forma, mental, uma estabilidade, não tem as oscilações hormonais, também são elementos que propiciam a vocação dele, como marido e como pai, que um dia, como protetor, né? Então, isso, assim, para começar a falar no plano natural, né? E, é claro, à luz da fé, passar a eles a clareza de que eles têm, assim como em Efésios 5, né? São Paulo nos traz, né? Que o homem ele tem que amar como Cristo ama a igreja, né? Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, que deu a vida por ela. Né? Então, o dar a vida pode chegar aos níveis, né, de dar a vida mesmo, né? De se colocar na frente de uma bala, de um agressor, né? De se defender fisicamente, mas também, né, é muito mais frequente dar a vida no sentido de devotar a sua vida à família. No dia a dia. No dia a dia, né, de fazer as suas renúncias, as renúncias que, né, daquilo que ele gosta de fazer, a renúncia de coisas que não são úteis para a família, em prol de algo maior que é sustentar, prover espiritualmente, emocionalmente, afetivamente e financeiramente, né? Prover de uma forma ampla, que não é só a questão financeira, né? Tem muito pai que diz, não, eu estou provendo a minha família como devo. Ah, mas você está guiando-os na oração? Você está conduzindo-os até Deus? Então não está provendo totalmente, né? Está provendo só o aspecto financeiro. O prover é muito mais, e tudo isso faz parte da masculinidade, né? Os homens têm toda a história, né, no Antigo Testamento, os patriarcas, né? Então, o que os patriarcas faziam, né? Eles só iam para a guerra? Não.
eles guiavam espiritualmente o povo, né? Trouxe a lei, os mandamentos. Então, o pai também, o menino, ele tem também que ser educado para isso, para ser o guardião da lei. Claro que a esposa, depois, quando ele for casado, também vai colaborar, porque eles juntos, né? Serão como uma só existência, como uma só carne. Mas é próprio da masculinidade tudo isso, a proteção e a provisão em todos os seus aspectos. E imagina, fazendo também de novo o exemplo, né? Meninos criados para isso, é muito improvável que ele vai ficar se aproveitando das meninas, engravidando a menina que teve uma relação superficial, né, para depois abandoná-la. Então, essa educação, de novo, né, que tem que ser feita na família, é um serviço à vida fundamental, porque vai fazer com que essas crianças, jovens, se tornem adultos que realmente formam famílias que são santuários da vida, e não o contrário, que infelizmente tem acontecido tanto. Exatamente. Então, é interessante, né, que o menino ele vai ter muito isso do pai, né? O pai, ele tem essa missão com as meninas também, mas aí, claro, o papel do pai para a menina, ele acaba sendo outro, né? Porque de certa forma, ele vai passar o exemplo, aí vai ser positivo ou negativo, que vai influenciar a menina na escolha depois do seu marido, do seu namorado, do seu marido, né? Então, um bom exemplo de um pai que é um pai presente, que é um bom marido, vai naturalmente fazer com que a menina queira repetir isso com ela mesma depois, na vida adulta, né? Da mesma forma os meninos, então os meninos vão se espelhar no pai e vão copiar muitos dos seus comportamentos. E aí vem, né, a clareza que o pai precisa ter na importância de transmitir a fé, de transmitir os valores, de transmitir as virtudes, até como uma autoridade, né? Então ele já tem uma força física, então isso já remete também à autoridade também, né? É a pessoa que vai proteger a casa, é a pessoa que vai tomar as decisões mais importantes, é a pessoa que vai dar a palavra final. Então é uma questão assim que tem uma hierarquia, que essa hierarquia ela também é saudável e importante para a família, né? Também é educativa para as crianças e tira da mulher fardos que às vezes não precisam ser dela, né? Coisas que às vezes muitas mulheres têm que fazer papel de pai e mãe hoje em dia, né? Por quê? Porque o homem não tá ali fazendo o que precisa ser dele. Então a mulher também ela tem que saber dar o espaço que o homem precisa para ser marido, para ser pai, para ser autoridade, e dessa forma ele vai ser também exemplo para os filhos, e não só exemplo, mas vai de fato moldar a vida adulta dos filhos, as escolhas dos filhos, as decisões, os comportamentos que eles vão imitar. Então, aproveitar isso para ensinar sobre a fé, ensinar sobre as virtudes e fortalecendo, formando, moldando neles esse caráter que vai ser expresso depois na vida adulta, né? E é isso, então a gente conseguiu agora fazer uma integração bem clara, né? Eu acho, assim, dessas duas frentes tão importantes, né? Família e vida. Integrar e ajudar que as famílias tenham essa clareza de que seu papel fundamental é o serviço à vida, né? Claro, isso vai ser ajudado pelos trabalhos, pelas pastorais, enfim, por toda a vida na igreja, né? Tem essa missão de fortalecer as famílias, mas as famílias precisam tomar posse dessa sua tarefa fundamental de serviço à vida, né? Eu acho que, como mensagens assim finais e para sintetizar, né, tudo isso, acho que as formas de integrar melhor, né, os esforços que vêm assim, de integrar a vida e família e vida, claro, passa por essa educação da família, de acordo com o plano de Deus, centralidade, né, como a gente colocou, e para que a gente consiga fazer das famílias santuários de vida e estarem realmente a serviço da vida. E no âmbito assim de apoiar as famílias, né, a gente tem que ter clareza de que se a gente tem uma formação sobre vida, a gente precisa fortalecer sobre família, né? A gente vê muito isso no trabalho que a gente tem aqui no Instituto Pius, né? A gente, muitos amigos e atuando em formações, hora de movimento pro vida, hora de movimento mais voltado à família, pastoral, familiar e outros, e a gente vê exatamente esse grande esforço que nós temos que trabalhar. Muitas vezes tem alguém que sabe muito sobre falar contra o aborto, né, no movimento pro vida.
mas até que ponto elementos de formação de família podem ser inseridos na formação? Né? Eu acho que isso é uma pergunta, uma provocação a se fazer, né? O que eu posso trazer a mais para fazer essas conexões e enriquecer o repertório formativo que eu estou passando numa paróquia, num grupo, num movimento, às vezes até fora da igreja, que vem falar de valorização e defesa da vida. O que mais eu posso trabalhar sobre família? E vice-versa, né? Estou trabalhando sobre família, quais elementos não podem faltar para eu, ao falar de família, mostrar para todos os que estão ouvindo, né, como falei, seja no ambiente pastoral, seja também dentro de casa, que ao falar de família, eu estou falando de vida humana, porque a família tem a tarefa fundamental do serviço à vida. E a família é o santuário da vida, O santuário da né? vida. Porque a gente não pode, né, sempre, acho que não podemos correr o risco de Segregar demais segregar, isso. segregar ou deixar de aproveitar um momento tão oportuno, Sim. né, que às vezes estão lá para ouvir, né, pega, por exemplo, a catequese matrimonial, né, tava falando com os noivos, né, olha, falar de vida humana, falar da questão de paternidade responsável, sexualidade, a transmissão da Como vida, é importante. os problemas da fertilização in vitro, contracepção, falar desses temas é um ato de caridade e também um dever nosso por justiça. Né? Porque, como a gente falou antes, as pessoas todas da nossa sociedade, elas são, uma hora ou outra, fisgadas ou atacadas nesses valores de vida e família. Pela mídia secular, pelas músicas, pelas mais variadas áreas. Algumas pessoas o tempo inteiro são atacadas por isso. E aí, nós, enquanto cristãos, vamos deixar, né, vamos tratar uma doença grave com um remédio conta-gotas ali, bem fraquinho? Não, a gente tem que tratar com um remédio equivalente. Então, se as pessoas são ensinadas que eliminar um bebê no ventre de uma mulher não é nada, porque é um aglomerado de células, nós temos que, com a mesma veemência, ou ainda mais, mostrar que não, que isso é um erro, que essa não é a solução, né? Que existem alternativas, mesmo nos casos graves, a gente, né, temos que ser sensíveis às realidades, vir com serviços, né? Aí também um outro desafio muito grande, e que a gente vê que a integração de família e vida é fundamental, porque é importante falar que o aborto é um problema grave, um delito, uma coisa que jamais deve ser feita. Mas também é importante a gente criar soluções, criar serviços, casas de apoio às gestantes, locais de aconselhamento para os casais, alternativas econômicas e profissionais para inserir as pessoas que estão com uma gravidez indesejada, desempregada, em todas aquelas realidades sociais difíceis. Então, criar todos os possíveis serviços que a criatividade e o Espírito Santo te conceder, né, para apoiar as famílias a serem santuário da vida. Né? E isso inclui a nossa família, que começa nela sempre, nosso primeiro apostolado é a nossa família, mas vai às realidades que de repente Deus nos chamar, que podem ser as realidades mais difíceis, né, mais vulneráveis, de vulnerabilidade social e tudo mais. E essa catequese, como, claro, a gente está dando exemplo aqui muitas vezes do aborto, que é um tema muito frequentemente citado, de preocupação, mas é a mesma coisa, né, para todas as ameaças contra a vida humana. Né? No fim da vida, né, o acolher, o cuidar com caridade dos idosos, dos enfermos, das pessoas com necessidades especiais, passa exatamente pela mesma questão de falar de dignidade humana, né, de uma dignidade que é incomparável, é intrínseca, ela está no próprio ser. Não é algo que eu vou dizer, esse tem dignidade, esse não tem. Né? A nós só cabe reconhecer. Quem deu a dignidade é Deus. Né? Nós somos dignos porque somos criaturas feitas em mais semelhança de Deus. E nós temos que reconhecer isso em todas as pessoas, independente do que elas façam, do que elas são. Né? Isso passa por essa essência do que tem que ser, eu acho, o nosso trabalho em formação de vida e família. E aí, bom, para finalizar, né? Nesse sentido que a gente vem e traz esse convite, né, esse lançamento da pós-graduação em bioética e família. Até é uma coisa assim que, enfim, se você se sentir chamado a se aprofundar nisso, se você acha que você pode contribuir com as famílias e com a sociedade, né? Então, você precisa se formar, você precisa estudar, você precisa se aprofundar. E foi justamente por isso que a gente idealizou esse curso de bioética e família, para justamente conseguir unir, estreitar mesmo essa relação entre essas duas frentes de família e vida e de fato oferecer uma formação profunda para que as pessoas saiam desse curso muito preparadas
para atuar nas famílias e na defesa da vida. Então, no fortalecimento, em outras palavras, né, nas palavras de João Paulo II, no fortalecimento da cultura da vida na sociedade. Então, o curso ele tem a base bioética dos outros cursos que a gente já tem, então nós temos ali os fundamentos de bioética, a gente traz uma disciplina de antropologia filosófica, trazemos uma disciplina de bioética do início da vida, então aqui nós temos aulas com muitos detalhes sobre essa questão do início da vida. Isso é algo que existe muita confusão hoje, que as pessoas falam que não é vida ainda, ou que não sente nada ainda. Não, a gente precisa compreender como é que é o desenvolvimento do ser humano. O ser humano que é criado por Deus, mas a própria ciência já mostra esse desenvolvimento todo. Então a gente pode lançar mão de tudo que a ciência já nos mostra e usar isso a nosso favor, porque a ciência é pró-vida, né? Se a gente for pensar assim, né? Talvez muitos pesquisadores não sejam, mas a ciência, de uma forma geral, ela é pró-vida, porque ela vem nos mostrando com muitos detalhes ali toda essa questão do início da vida. Então, nós vamos falar de bioética do início da vida, vamos falar também de bioética do fim da vida, vamos falar sobre biopolítica e ciência, então todas as questões mais assim, né? Enfim, até políticas e sociais, sobre fronteiras em bioética. E aí depois nós temos um núcleo específico do curso que trazem, então, disciplinas específicas. Nós vamos falar sobre a família na sociedade contemporânea, reprodução e paternidade responsável. Isso é um assunto que precisa de cada vez mais pessoas preparadas e capacitadas para multiplicar esse ensinamento, né? É muito necessário, porque hoje as pessoas, né, no mundo de hoje, todo esse ensinamento sobre paternidade responsável, ele soa estranho, porque o mundo está acostumado com a cultura antivida, com a mentalidade antinatalista. Então, nós precisamos ter esse conhecimento para poder ensinar com convicção essa verdade que está na doutrina da igreja, que está no plano de Deus para o matrimônio. Então, vamos falar sobre reprodução e paternidade responsável. Também temos uma disciplina sobre educação dos filhos e mais uma disciplina aí sobre o catecumenato matrimonial. Então, a importância de formar bem os casais que estão buscando o sacramento do matrimônio, porque essa formação ela é excelente, né? O casal que já recebe uma boa formação logo antes de casar, ele já vai conseguir organizar melhor aí a rota dele e tentar minimizar, né, a cada vez mais esses problemas tão comuns hoje em dia na nossa sociedade e nas famílias, né, de hoje. Então nós temos já ali no site, se vocês quiserem saber mais, tem uma página só sobre esse curso de pós-graduação, mas nós também temos aí os nossos canais de comunicação, o Instagram, as mensagens do Instagram, o próprio WhatsApp da editora aí, né, para tirar as dúvidas de vocês e passar as informações que vocês precisarem para saber mais aí sobre o curso, né? Então essa é uma contribuição aí que a gente acha muito importante deixar para a sociedade. A proposta dessa formação, desse curso, até saímos assim um pouco daquilo que é o comum, que muitas universidades, faculdades, institutos no mundo, né, de identidade católica trazem curso de ciência da família ou de matrimônio e família. E nós vimos que é uma grande oportunidade, na verdade, a gente trabalhar com uma temática um pouquinho diferente, uma perspectiva um pouquinho diferente, que é bioética e família. Justamente, primeiro, porque não tem um curso assim no mundo, então esse é o único curso que existe no mundo em bioética e família em nível de pós-graduação. E justamente porque a gente tem visto cada vez mais claramente que os desafios dos formadores de família e dos formadores de defesa da vida passam por a pertinência de uma formação como essa, que integre família e vida, de uma forma bem sólida, bem fundamentada, bem prática ao mesmo tempo. Então, fica aí o convite para todos os nossos amigos e seguidores, né, e alunos, também de outros cursos, para vir para essa formação, essa pós-graduação totalmente online, que é a pós-graduação em bioética e família. E temos nossos recursos também de formação sempre abertos, gratuitos, né? Como o Espaço Cultura da Vida, agora na Vatican News, eu e a Ana, toda semana.
o nosso canal no YouTube, que tem uma série de informações também que a gente recomenda, informações gratuitas. Estamos sempre trazendo isso para auxiliar a formação de todos, mesmo aqueles que às vezes não podem se comprometer nesse momento com um curso mais sistemático, como é o caso da pós-graduação. E as próprias redes sociais, a gente está sempre disseminando, né, conteúdos sobre cultura da vida, da família. E lembrando ali que o curso de pós-graduação, ele é indicado para pais, educadores, catequistas, agentes de pastoral, ou seja, todas as pessoas que de alguma forma estão envolvidas com a formação de família e com as atividades de defesa da vida, né? Então, qualquer dúvida também é só entrar em contato com a gente. Então E é é isso. isso, né? A gente vai finalizando agora. Essa foi a formação, essa aula, né? Família e vida andam juntas. Acredito que é um dos diversos esforços que ainda desejamos fazer para auxiliar essa compreensão que a gente está tendo, né? Também estamos sendo parte desse processo, né? De compreender essa perspectiva, porque na verdade já está muito claro em grandes documentos da igreja, né? De como que a família tem esse serviço em favor da vida, e nós precisamos falar disso constantemente para que a gente possa ter esse processo educativo e cultural acontecendo sempre e favorecendo a todas as famílias, né? Seja as suas próprias, seja as famílias que você pode impactar com o seu testemunho, com o seu conselho, com as suas formações, com o seu empenho. Tá certo. É isso aí, então, muito obrigada pela presença, por ter assistido, por estar conosco, por acompanhar nossos conteúdos e os nossos trabalhos. Nos vemos na próxima aula. Até Um breve. abraço, Um grande tchau! abraço. Fique com Deus.